Fala, rapaziada, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão assistir a esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Eduardo Pessoa, sou mentor aqui do Que Concursos e hoje vou falar aqui sobre o concurso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Esse vídeo está sendo gravado no dia 8 de abril, que é a data em que o edital foi publicado, mas pode ser que você veja esse vídeo em uma outra data. Independente do momento ou do horário em que você veja esse vídeo, estou aqui para trazer um panorama sobre esse concurso, dicas para você também estudar e como estruturar aí um plano de estudos para esse concurso, que vai ser uma excelente oportunidade para você que deseja ser servidor do Poder Judiciário da União. Então, pessoal, nós vamos começar falando aqui sobre o panorama do concurso, né? Como que está aí a dinâmica do concurso, quais são as provas, os cargos que vão ser contemplados, e vamos falar detalhes não apenas do edital, mas detalhes dos cargos, remuneração e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, nós recebemos a notícia de que saiu a publicação do edital do TRF da Quarta Região. Lembrando que esse TRF ele encerra aí um ciclo de publicação de concursos para TRFs, começou ali no meio do ano passado. O primeiro edital que foi publicado foi o TRF da segunda região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Logo na sequência, tivemos o TRF da terceira região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Posteriormente, saiu o Tribunal Regional Federal da primeira região, cuja banca foi a Fundação Getúlio Vargas, e tivemos, em outubro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com sede em Recife, abrangendo em diversos estados do Nordeste, como Paraíba, Sergipe, Alagoas, entre outros. No começo desse ano, tivemos uma grata notícia, que foi a realização do primeiro concurso para o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Lembrando que a Sexta Região foi recentemente criada com uma dissidência da primeira região, ou seja, antes Minas Gerais, que era um estado que fazia parte da primeira região, passou aí a integrar a sexta região e lançou o seu primeiro concurso. O TRF6 tinha apenas servidores que eram cedidos de outros órgãos do Poder Judiciário, tanto federal quanto estadual. E agora está tendo a oportunidade de realizar o primeiro concurso e preencher aí com cargos efetivos a sua primeira turma, né, de servidores do quadro do TRF6. E o último, né, que faltava sair era justamente o TRF da quarta região, agora não falta mais. Hoje, dia 8 de abril do ano de 2025, foi publicado o edital pela banca FCC. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos trazer um panorama completo sobre esse concurso. Fiquem atentos a todas as informações que nós vamos trazer aqui em primeira mão para vocês. Para aqueles que não conhecem o TRF da quarta região, ele fica sediado na cidade de Porto Alegre, capital aí do Rio Grande do Sul, e abrange, né, como jurisdição, toda a região sul do Brasil. Então, abrange os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Lembrando que a Justiça Federal, tanto o TRF quanto os juízes federais, são responsáveis aí por apurar crimes ou infrações ou ações cíveis administrativas em que a União, suas autarquias e empresas públicas sejam autoras, rés, assistentes ou oponentes nessas respectivas ações. E como que saiu, pessoal, a informação do concurso público? O concurso para o TRF4, ele saiu com vagas para cadastro reserva. O fato do concurso ter saído para cadastro reserva traz aí duas nuances importantes. A primeira nuance, pessoal, com relação ao cadastro reserva é que é o seguinte: o cadastro reserva ele tem dois lados. O primeiro lado do cadastro reserva, vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte: o cadastro reserva ele gera uma dependência, né, do órgão, uma dependência do órgão. Por quê? Quando o órgão solta concurso de cadastro reserva, você que estudou para concurso, você que se preparou para essa prova, você acaba ficando o quê? Refém da dinâmica da banca e do órgão contratante. Então, o ruim do cadastro reserva é que o órgão pode chamar o momento que ele quiser. Então, você que passou em primeiro ou até mesmo na última posição na chamada nota de corte,
ainda assim, você fica dependente do órgão, né, para ser nomeado. Quando você tem as vagas previamente definidas, então ali 20 vagas, 30 vagas, 50 vagas, 100 vagas, quando você tem as vagas já estipuladas no edital, isso dá para você uma segurança de que o órgão é obrigado a nomear pelo menos aquela quantidade de candidatos que foi prevista no edital. Por outro lado, nem tudo é notícia ruim, não é mesmo? Por outro lado, o cadastro reserva também traz uma outra vantagem para vocês, que é o seguinte: o órgão ele não fica vinculado à quantidade de vagas. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que o TRF da quarta região pode aprovar uma quantidade muito maior de candidatos e, com isso, abrir um leque de opções para que vocês, né, que vão se preparar para esse concurso, sejam nomeados. Então, se por um lado a gente tem um problema de ficar vinculado ao órgão, por outro lado, a gente não fica preso à quantidade de vagas. Isso para o órgão é muito interessante, porque evita um processo de judicialização, ou seja, de ações judiciais questionando ali o direito à nomeação, o direito a ser chamado, aquele direito líquido e certo, né? Ou seja, diversos mandados de segurança, e esses mandados de segurança aí gerando o quê? Uma distorção no preenchimento das vagas. Então, quando o órgão abre concurso de cadastro reserva, ele pode nomear quantas pessoas ele tiver interesse para aquele concurso público. Então, isso é uma notícia muito bacana para você que pretende fazer o concurso do TRF da quarta região. E quais cargos, pessoal, vieram contemplados para esse concurso? Lembrando a vocês que o judiciário tem dois cargos na sua estrutura. Existe o cargo de técnico judiciário e o cargo de analista judiciário. Para esse concurso, nós tivemos dois grandes grupos para cada um dos cargos. O cargo de analista judiciário, nós tivemos a área judiciária, que exige a formação em direito, e também tivemos aí diversas áreas de apoio especializado, como enfermagem, psicologia, entre outras áreas. Nesse concurso, infelizmente, nós não tivemos o cargo que é o AJAA, que é o analista judiciário da área administrativa. Né? Esse cargo ele está passando aí por transformações, não só no Poder Judiciário, mas em todo o serviço público, e nesse concurso ele, infelizmente, não foi contemplado. Porém, para você que pretende concorrer à área administrativa, não se preocupe, porque apesar do analista administrativo não ter sido contemplado, nós temos a informação de que virá o cargo de técnico, o técnico judiciário da área administrativa. E aqui também nós temos diversas áreas com formação especializada. Né? Então, tem ali o técnico em contabilidade, técnico em TI, suporte, né, de TI, e o técnico da área administrativa. É importante, pessoal, deixar claro aqui o seguinte: até 2021, o técnico judiciário da área administrativa que está aparecendo na tela para vocês, ele exigia como requisito apenas o nível médio. Porém, em 2022, houve uma alteração na Lei 11.416, que é a lei que criou a carreira dos servidores do Poder Judiciário Federal, e nessa lei, o técnico agora é exigido também para você ingressar o nível superior. Então, hoje o Poder Judiciário tem duas carreiras de nível superior. Uma é analista e o outro é o técnico. A diferença é que o analista ele exige uma formação específica em direito, enfermagem, contabilidade. Já o técnico, você para ingressar, você tem que ter um nível superior em qualquer área de formação. Né? Então, mesmo que você tenha ali o tecnólogo, você pode perfeitamente concorrer para o cargo aí de técnico judiciário da área administrativa. Então, você que já vem estudando para a área administrativa, esse cargo ele é excelente para você. E aqui, pessoal, surge uma dúvida, né? Compensa conciliar o técnico com o analista da área jurídica? Né? Você que vai concorrer para analista, você deve ficar nessa dúvida. Compensa conciliar o analista com o técnico? Vou falar aqui nessa nossa aula detalhada de hoje. Fiquem atentos aqui, tá bom? Com a gente. Quais são, pessoal, as remunerações praticadas nesse concurso do TRF da quarta região? Esse concurso, pessoal, ele tem ali dois grandes grupos de remuneração. Né? Então, nós temos a remuneração de técnico, que aqui está em R$ 8.000, mas, na verdade,
já passa aí dos R$ 9.000, tá bom? Esse valor é o valor que estava previsto no edital. Muito provavelmente ele vai ser retificado, tá bom? Hoje a remuneração do técnico, ela já está girando em torno de R$ 9.000, tá bom? R$ 9.000 iniciais. E o analista, né, da área judiciária, a remuneração dele já passa aí dos R$ 14.000. Além desses R$ 14.000, que é composto aí pelo vencimento básico, né? É composto também pela gratificação de atividade judiciária, a famosa GAGE, né? Então, tanto o técnico quanto o analista recebem essa gratificação, e tem também o auxílio alimentação de R$ 1.784. Esse auxílio alimentação, ele foi recentemente reajustado. Esse auxílio, antes o auxílio alimentação estava em torno de 1.400 e alguma coisa, e agora passou para R$ 1.784, ou seja, muito próximo ali dos valores praticados no Poder Legislativo Federal. Então, pessoal, está aqui uma excelente oportunidade, mais uma razão para que você faça esse concurso. Especialmente se você está na região sul, se você reside próximo ali da região sul, então São Paulo, Minas, próprio Distrito Federal, e se você também vem se preparando ou se preparou para os concursos anteriores de TRFs. Então, vale muito a pena você tentar esse concurso aqui. Tá bom, pessoal? Como que estamos aí em relação às informações sobre inscrição para esse concurso? Como eu falei para vocês, a banca desse concurso vai ser a Fundação Carlos Chagas, foi a banca contratada. As inscrições, elas vão começar na próxima terça-feira, né, dia 14 de abril, a partir das 10 horas da manhã, lá na página da banca FCC. Tá bom? Então vocês entrem lá na página da banca FCC para fazer a inscrição. E quais são os valores, né, das taxas de inscrição que vão ser praticadas para esse concurso? Para analista, independente da sua formação, o valor aí é de R$ 100. E para técnico, o valor é de R$ 80. Uma coisa importante nesse concurso, pessoal, é que vocês devem escolher qual a região que vocês pretendem concorrer. Isso porque o TRF4, como eu falei no começo, ele prevê ali a divisão por regiões. Então, vai ter lotações no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul abrange tanto as varas federais situadas no estado, quanto o próprio edifício sede, que está ali, né, situado em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, no momento da inscrição, você deve escolher qual a região que você pretende concorrer, e uma vez escolhida essa região, você fica o quê? Vinculado à lista de classificação daquela região, né? Então, façam bem a escolha ali da região na hora que vocês forem se inscrever, tá bom? Porque isso vai influenciar ali na sua posição. Então, observem questão de vagas, quantidade, tudo isso, tá bom? Observem todas essas informações no momento da inscrição. Uma dica que eu dou para vocês, né? Dica aqui do, do tio Eduardo Pessoa, é o seguinte: há uma forte tendência de que muitos candidatos procurem se inscrever nos locais que vão ter ali, né, uma possibilidade de chamar mais candidatos, como, por exemplo, Porto Alegre. Tem alguns locais que talvez a concorrência não seja tão alta. Então, se você não tem, por exemplo, pretensão de ficar preso, por exemplo, em Porto Alegre ou na capital do seu estado, procure os locais do concurso mais distantes, porque aí a possibilidade de ser nomeado rápido e também a relação candidato-concorrência, ela fica menor do que aqueles que vão concorrer ali na capital. Tá bom, pessoal? Como que vai vir a prova desse concurso? A prova desse concurso, pessoal, vai vir estruturada dessa forma aí. Vou falar primeiro sobre a prova de analista da área judiciária, tá bom? Da área jurídica. Como que vem essa prova? Essa prova ela vai vir estruturada da seguinte forma: o analista da área jurídica, ele vem com 50 questões, tá bom? 20 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos. A de conhecimentos básicos, nós vamos ter um ponto para cada uma delas. E a de conhecimentos específicos, cada questão vale peso 2. Então, no total, nós temos aí 70 pontos em jogo, fora a pontuação da discursiva, né, da redação. Para quem vai concorrer a analista da área judiciária, a prova vai ser um estudo de caso.
Né? O que que é o estudo de caso, pessoal? O estudo de caso, ele é muito interessante, por quê? Porque é uma forma de você tratar ali a temática, né, fazendo como se fosse uma análise mesmo. É uma análise técnica ali do item, né, que está sendo colocado. A banca facilitou muito a vida de vocês. Isso porque o estudo de caso, a discursiva, vai vir sobre tópicos de duas matérias. A primeira é direito previdenciário e a segunda é direito administrativo. Então já facilita muito para vocês. Então aqui, pessoal, já tem a primeira pista de como que vocês devem estruturar ali o plano de estudo de vocês. É importante que no ciclo de estudo vocês deem uma ênfase maior, seja na recorrência, ou seja, na quantidade de vezes que vocês vão ter contato com essa matéria, quanto também no volume de conteúdo estudado. Isso porque essas duas matérias vão ser importantes para subsidiar o seu estudo de casa. O estudo de casa ele funciona da seguinte forma: a banca vai trazer para você uma situação que vai imitar vai simular, né, vai trazer ali algo semelhante ao que ocorre na realidade, e você, né, da figura ali no papel de analista da área judiciária, você vai precisar dizer se aquele caso ele cumpriu ou não cumpriu a legislação, quais foram as falhas ocorridas naquele procedimento e quais medidas devem ser sanadas, devem ser aplicadas para que aquela falha ela não ocorra novamente, ela seja totalmente sanada, né? Então, isso isso é algo que vocês devem observar ali na hora que vocês forem, né, construir o estudo de caso, tá bom, pessoal? Vou falar aqui agora da prova de técnico da área administrativa. Né? O técnico, como eu falei, é um dos poucos cargos aí da área administrativa que vem nesse concurso, tá bom? E diferentemente da prova de analista, ele vem aí com um formato um pouquinho, né, diferenciado. Primeiro ponto é a quantidade de questões. A gente viu ali que eram 20 e 30 para analista da área jurídica. Já para técnico, nós vamos ter 24 questões, um ponto cada, né, dessas 24, e 26 questões com 2 pontos, totalizando aí 52 pontos. Então, 24 com 52, nós vamos ter 70, 24 com 52, 76 pontos. E a discursiva vai ser sobre um tema aí de atualidade, né, um tema de interesse geral. Então, aqui já é um outro viés para a parte discursiva. Aqui vai ser uma redação simples, versando sobre um tema da atualidade. Quem for concorrer para analista é o estudo de caso, né? Simulando ali um caso concreto, tá bom? Então, esse é o formato da prova. Outra coisa importante, pessoal, ser dita aqui com relação a essa prova, né? Tanto a de analista quanto a de técnico, ela vai ter duração aí de 4 horas. As duas provas vão ter duração de 4 horas. Então, aqui é importante você fazer um bom trabalho de gerenciamento do seu tempo de prova. Então, na hora que você for fazer as questões ali, observar o nível das questões, são questões fáceis, questões médias, questões difíceis, e com isso, você ir gerenciando bem o seu momento de prova, tá bom? 4 horas para os dois cargos, analista da área judiciária e técnico judiciário da área administrativa. Como que vai ser aí, pessoal? A posição classificatória. Isso daqui, pessoal, é extremamente importante. Por quê? Aqui nós temos duas informações fundamentais que vocês devem prestar ali muita atenção. Acompanhe aqui comigo na tela. Essa classificação, a soma de todos esses cargos aqui, desses aqui, olha só, a soma de todos eles dá o quê? Esses 600 candidatos. Então aqui nós vamos ter 600 candidatos classificados. Essa classificação diz respeito apenas o quê? A ampla concorrência. Então você que vai disputar o concurso para ampla concorrência, 600 vagas estão aí em disputa, né? Aqui na ordem classificatória. Então, olha só, nós vamos ter as redações corrigidas, 250 redações no Rio Grande do Sul, 150 em Santa Catarina, 150 no Paraná e 50% nas demais 11 regiões, que são essas sub-regiões aí que compõem essas seccionais, né? Então, nós temos aí no total 600 posições que vão ser, né, classificadas para terem as redações corrigidas. Você que concorre para vagas PCD
cotas e indígenas, todos que forem classificados, ou seja, atingir o mínimo exigido ali no edital, vão ser o quê? Habilitados para terem as suas redações corrigidas. Então, ou seja, além das 600 vagas, tem aqui todos esses habilitados aqui de deficientes, né, pessoas com deficiência, candidatos PCD, candidatos negros e candidatos indígenas. Ou seja, esses 600 aqui pode passar até mesmo de o quê? De 1.000 candidatos, né, ali classificados. Então, uma quantidade de candidatos classificados muito, muito grande. E nós estamos falando o quê? Do analista judiciário para a área judiciária. Então, esse concurso aqui realmente é uma excelente oportunidade, especialmente para você que já fez outros TRFs. Então, vale muito a pena você concorrer para esse concurso. Observe agora como veio a lista de técnico. Ela veio melhor ainda do que a de analista. Olhem só aí a classificação, pessoal. O técnico, nós temos 830 candidatos que serão habilitados para terem a redação corrigida. Lembrando que esses 830 são o que da ampla concorrência. Então, aqui, quando somar deficientes, candidatos negros e indígenas, nós podemos aí passar de uma quantidade que chegue aí até perto dos 1.500, dos 1.500 candidatos aí que vão ser classificados. Então, uma quantidade muito grande. Esses 830 é o somatório do quê? Dos 350 aqui do Rio Grande do Sul, mais 200 de Santa Catarina, 200 do Paraná e os 80 aí das 11 regiões que integram aí também a estrutura, né, da quarta região. Isso aqui é para técnico judiciário da área administrativa, que, lembrando, exige como requisito o nível superior em qualquer área de formação, né? Então, você que tem, por exemplo, um tecnólogo, você pode concorrer ali também para esse cargo de técnico, tá bom? Ah, Eduardo, eu não tenho ainda o nível superior, não fiz faculdade ainda. Não se preocupe com isso agora. Muitos dos candidatos que vão ser aprovados, tanto para analista quanto para técnico, vão começar a estudar a partir de hoje, 8 de abril de 2025. Então, não fiquem preocupados com concorrência, não fiquem preocupados com nível de candidatos. O importante é que você faça a sua parte. Estude, faça questões e revise os pontos. Construa um bom material de revisão, material objetivo, um material enxuto, para que a sua revisão seja otimizada, rápida e te desafie, tá bom? Então, esse, pessoal, o panorama aqui relacionado à prova. E agora eu vou falar aqui onde que essas provas vão ser, né, realizadas, quais serão os locais de prova. Esses são aí, pessoal, os locais de prova desse concurso do TRS da quarta região. Se você vai concorrer para o estado do Paraná, os locais vão ser Cascavel, Curitiba, né, que é a capital, Guarapuava e Maringá. Se você vai concorrer para o estado de Santa Catarina, né, ou seja, no momento da inscrição, você selecionou em Santa Catarina, então as provas vão ser realizadas nesses municípios: Chapecó, Floripa, Itajaí e Rio do Sul. Agora, se você é do Rio Grande, agora os locais aí já são outros, né? Nós vamos ter Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Maria, Uruguaiana e a capital, Porto Alegre, né? Que abrange aí a sede, né? A sede, a capital onde está a sede do TRF, quarta região. Então, Porto Alegre aí, muito, muito provavelmente, com a mais absoluta certeza, é o local que vai ter aí a maior quantidade de vagas. Tá bom, pessoal? Então, esses vão ser os locais de prova. Não, caso, né, tenha outros locais, a banca pode expandir, mas esses são os locais previamente estipulados. Então, é importante você observar isso no momento da inscrição, porque uma vez escolhida a região, você não pode trocar. Você fica vinculado àquela região que você selecionou ali no momento da sua inscrição. Tá bom, pessoal? E qual que é o conteúdo programático dessa prova? Aqui, pessoal, estou trazendo para vocês um conteúdo comum. O que é um conteúdo comum? É um conteúdo que vale tanto para analista
quanto um conteúdo que vale também para técnico. Então, independente de qual cargo você venha concorrer, esse conteúdo ele vai ser cobrado ali nas duas provas, tá bom? Primeira matéria clássica de todas é o quê? Português. Lembrando que português para a FCC ela cai muito o quê? Acentuação, crase, reescrita de palavras, concordância, regência, é muito comum. Tópicos de direito das pessoas com deficiência, isso daqui tem sido uma tônica nos concursos de tribunais federais, tá bom? Sustentabilidade e meio ambiente também, né? O CNJ hoje impõe para os tribunais, com exceção do STF, uma política de gerenciamento dos seus recursos. Então, isso envolve aí políticas de uso sustentável desses recursos, né, para que, claro, não agrida o meio ambiente. Então, política de reciclagem, política, por exemplo, de digitalização de processos, de documentos, de certidões, para que o usuário cada vez mais recorra a mecanismos digitais. Dessa forma, há uma redução, por exemplo, na impressão, né, de papéis de forma desnecessária, seja para compor processos, compor documentos, e também esses papéis depois não serem descartados de forma irregular, e isso agrediu o meio ambiente. Outra matéria, também clássica, né, já tinha um tempinho que ela não aparecia com tanta veemência, mas está voltando com força, é a nossa querida e amada raciocínio lógico e matemática. É uma matéria que vai compor o rol de conteúdos básicos para esse concurso. E tem, pessoal, uma disciplina nova aqui, né, uma disciplina que agora vai ser a tônica. Na Justiça Federal, isso já vem sendo debatido há muito tempo, isso já vem sendo tratado, né, há um bom tempo aí, e claro, não poderia deixar de ser cobrado no concurso, que é o tópico aqui de inteligência artificial e inovação, a famosa IA, né? Então, a inteligência artificial agora entrando como tópico dos editais de concurso. Então, o TRF da quarta região inaugurando, entre aspas, esse conteúdo. Por que que eu falei entre aspas? Porque o concurso do MTU, né, tem ali já a parte de inteligência artificial, inovação, blockchain, né, traz ali o processo de inovação e, né, governança digital dentro do Ministério Público. Então, isso já não é um conteúdo totalmente novo no mundo dos concursos. E isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Então, a IA, hoje, ela vai substituir, no decorrer do tempo, o tal do conteúdo de informática, ou pelo menos vai reformulá-lo. Então, é importante ficar atento aqui, isso vai ser uma tônica, especialmente você que pretende fazer esse concurso do TRF4, como também depois, no futuro, outros concursos para tribunais regionais federais, tá bom? Então, esse é o conteúdo que vai cair tanto para analista quanto para técnico. Então, não importa o cargo que você concorra. Esses conteúdos aqui, eles vão ser comuns para esses dois cargos, tá bom? Técnico e analista aí da área judiciária, tá bom, pessoal? Vou mostrar agora os conteúdos específicos para cada concurso. E aí, vocês vão ver se a pergunta que nós fizemos lá no começo, ou seja, dá para conciliar técnico com analista? Nós vamos responder a essa pergunta daqui a pouco. Vamos olhar primeiro, pessoal, o conteúdo aqui, né, de analista da área judiciária, da área jurídica. O analista da área jurídica, pessoal, ele veio no mesmo formato de outros concursos, de outras provas de TRFs. O conteúdo aqui está um conteúdo muito similar ao de outras provas de TRFs que foram anteriormente aplicadas. Se você fez aqui em Brasília a prova do concurso do Superior Tribunal de Justiça, esse conteúdo aqui ele está muito parecido com a prova do STJ de 2024. Esse concurso aí já está praticamente em vias de ser homologado. Então, se você fez a prova do STJ, em termos de conteúdo programático, né, você fez aí para analista da área judiciária, ele está praticamente igual ao, né, o conteúdo do TRF4 está praticamente igual ao do STJ. E também guarda muita semelhança
com o TRF da sexta região, né, que foi aplicado ali no estado de Minas Gerais. Então, quais são os conteúdos que vão ser cobrados aqui nesse concurso? Além das matérias já clássicas, né, constitucional e administrativo, nós temos, né, a matéria de direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito tributário, afinal de contas, a parte tributária é uma das principais demandas aí da Justiça Federal, e também o direito previdenciário. Por que direito previdenciário? Porque hoje um dos grandes demandantes da Justiça Federal se chama INSS, que é o quê? Uma autarquia federal, né, vinculada ali ao Ministério da Previdência Social. É um dos principais mandantes nessa matéria, demandantes, melhor dizendo, nessa matéria previdenciária. Então, hoje, hoje não tem como, né, não ter uma vara ou uma turma que cuide de processos previdenciários, porque o INSS realmente é um dos órgãos aí muito demandantes. Então, pessoal, aqui são os conteúdos que vão ser cobrados para você que vai concorrer para analista judiciário da área judiciária. Lembrando que esse cargo, para você concorrer, você precisa ser formado em direito. Tá bom? Você precisa ser bacharel em direito para poder concorrer a esse cargo aqui de analista da área judiciária. Tá bom, pessoal? Agora, você que vai concorrer a técnico, como que está aí o conteúdo programático? E aí nós vamos ver, dá para conciliar esse cargo de técnico com esse de analista ou não? Nós vamos ver agora. Olhem só, como que está aí o conteúdo, né, de técnico, perdão, da área administrativa. O conteúdo de técnico da área administrativa, ele está aí um pouquinho diferente, né? Então, como que está aí estruturado, né, o cargo, o concurso de técnico da área administrativa? O técnico da área administrativa, a gente está vendo aí que ele tem um formato um pouquinho diferenciado, né? Então, isso já mostra ali a estrutura, né, do cargo em relação de analista. Alguns tópicos diferentes, mas o que nós temos basicamente? Primeiro ponto, direito constitucional, classe, né, de técnico, direito administrativo. Aqui nós temos, direito processual civil, pessoal. Direito processual civil, direito previdenciário e também noções de administração pública, né? Então aqui nós temos já ali as informações sobre esse concurso, né, de técnico da área administrativa. Né? Então aqui a gente já tem esse formato. O que isso mostra, pessoal, para a gente? Isso mostra que o técnico judiciário, apesar dele ser da área administrativa, ele está vindo com o quê? Com um viés jurídico. Né? Então, você que ou está estudando para concursos da área jurídica, está se formando em direito, já é formado em direito, está concorrendo, por exemplo, para analista da área jurídica, compensa você fazer o quê? Conciliar, né? Conciliar o analista da área judiciária com o técnico da área administrativa. Então, vale muito a pena você conciliar esses dois concursos por conta da semelhança de matérias. Né? Que o nível de convergência está muito alto. Fora a administração pública, todos os demais tópicos já estão contemplados também no edital de analista. Então, essa daqui é a única disciplina que você vai ter que estudar de forma diferenciada. Então, se você já vem estudando há algum tempo, se você vai começar agora, você já pode começar por essa base aqui, por essa base comum de conteúdos, né? E ali, um pouquinho mais perto da prova, você se aprofunda em noções de administração pública. Tá bom, pessoal? Então, esse é o panorama geral do concurso do TRF4, e como vocês puderam perceber, nós vamos ter vagas para cadastro reserva, muitas redações que vão ser corrigidas. Se você está concorrendo a PCD cotas, nessa quantidade vai ser ainda maior, e um conteúdo muito convergente entre os cargos. Então, está favorecendo muito aí quem já tem formação em direito. Mas o fato do técnico cobrar conteúdos em direito
não significa que você que não tem formação jurídica, você não possa concorrer a esse cargo. Muito pelo contrário, esse concurso ele é um concurso muito interessante também para você que não tem formação jurídica e pretende se tornar servidor aí do Poder Judiciário Federal, né, do Poder Judiciário da União, em especial aí da Justiça Federal. Vale muito a pena estudar para esse concurso. E esses conteúdos, eles, claro, vão né, exigir de você ali um estudo um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado, mergulhado, mas nada impossível de ser superado, desde que você tenha força de vontade e perseverança. E aí, pessoal, que dicas que eu dou para vocês estudarem para o concurso do TRF4? Primeira dica, pessoal, de estudos que eu dou para vocês é o seguinte: coloquei aqui uma imagem em branco para escrever aqui para vocês. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o edital ele já está trazendo para você ali quais são os parâmetros que a banca vai cobrar de você. Né? Se ele quer ali conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, então ele já está trazendo para você ali diversos parâmetros. Como a gente pode ver, tanto para analista quanto para técnico, nós temos uma informação interessante, que é o seguinte: conhecimentos específicos, o que acontece? Tem peso 2. Então, o próprio edital está dizendo para você o quê? Que os conteúdos de conhecimento específico são conteúdos que devem ser o quê? Priorizados, né, nos seus estudos. Então, você deve estruturar bem ali o conteúdo de conhecimentos específicos. Por quê? Pelo fato de ter peso 2, se você acerta ali, né, as 30 de analista e as 26 de técnico, você já está muito na frente dos candidatos que vão atingir, né, que vão alcançar uma pontuação menor do que essa. Então, isso já é algo que vocês devem ter bastante em mente. Então, o primeiro ponto é priorizar conhecimentos específicos. E dentro de conhecimentos específicos, quais tópicos priorizar, né? Dentro de conhecimentos específicos, aqui vale tanto para analista quanto para técnico, o primeiro ponto que vocês devem dar uma ênfase maior é direito processual civil, só escrever aqui em outro lugar, pessoal, para ficar melhor a visualização. Então, aqui o que vocês devem priorizar? Direito processual civil, né, isso tanto para analista quanto para técnico. Direito tributário, então ali começando realmente do começo, toda a parte de tributação na Constituição Federal, as espécies tributárias, suspensão, interrupção, extinção do crédito tributário, prescrição e decadência e as ações processuais em matéria tributária. E também, uma outra matéria importante para você enfatizar nos seus estudos é direito previdenciário. Né? Direito previdenciário também deve ser uma matéria que deve estar ali no seu rol de preparação. E dentro de conhecimentos básicos, pessoal, onde que você deve concentrar as suas atenções em conhecimentos básicos? Pessoal, dentro de conhecimentos básicos, né, nenhuma matéria deve ser totalmente negligenciada. É importante que você tenha algum grau de contato com as matérias de conhecimentos básicos. Porém, não só para esse concurso do TRF4, qualquer concurso que você venha a se preparar, seja para analista, seja para técnico, uma matéria que vocês não podem de forma nenhuma negligenciar é português, pessoal. Português, ela elimina ali você da prova. Né? Então, português tem que estar ali na primeira ordem dos seus estudos, para você ter uma preparação de excelência. Né? Português, normalmente, costuma cair uma quantidade grande de questões, que varia de 10, né, ali dependendo da quantidade de questões, até 20, né? Ou então de 10 a 15 questões. Né? Então, uma quantidade significativa ali de questões que vocês devem estudar, né, para essa prova. Outra coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte: aquela FCC que vocês tanto conhecem, né, que tem até um apelido pejorativo, acabou, pessoal. Acabou.
aquela história só de decoração, né, de decorar, só de lei seca, tá bom, meu amigo. Agora, principalmente para as matérias jurídicas, além de você ter, né, além de você estudar a teoria, você estudar a lei seca, né, você ter ali, às vezes, acesso a uma doutrina pontual, né? Hoje, a banca já está cobrando o quê? Jurisprudência. Jurisprudência. Então, jurisprudência hoje dos tribunais é a tônica nos concursos de tribunais federais do país inteiro. E na Justiça Federal não é diferente. A FCC ela vem mudando o seu estilo de cobrança de prova. Está fazendo uma transição de um estilo que antes era conhecido ali por um estilo em que se privilegiava, por exemplo, decorar a legislação. Agora as questões estão sendo construídas com um outro formato. E isso exige de você um processo de estudos, que é um processo de estudos ali que deve ser o quê? Correlacionado. Né? Então você deve estudar ali fazendo o quê? Uma correlação entre as matérias. Então você deve correlacionar constitucional com processo civil, administrativo, né, com penal, tributário com constitucional, previdenciário com constitucional, previdenciário com direito administrativo. As matérias estão o tempo inteiro ali conversando entre si. Então, esse é um ponto importante. Então, pessoal, reforçando aqui, recapitulando com vocês. Priorizar, né, os conhecimentos específicos é algo importante ali para vocês. Outro ponto importante, né, não ficar restrito ali só à memorização e à lei seca, né? Então, além do estudo da lei seca, você deve juntar ali com o estudo da jurisprudência, né? Então, observe jurisprudência de quem? Especialmente do STF e as do STJ. Né? Vocês devem ter essas em mente. Qual o período, né, de leitura dos informativos que você deve ter? É importante que você leia todos os de 2024 e mais os de 2025. Né? Já tivemos inúmeras atualizações já esse ano. Então, os informativos desses dois períodos devem compor aí o seu processo de estudos, né? Então, você deve estudar ali de uma forma concatenada, tá bom, pessoal? Então, essas são as dicas aí importantes para vocês que vão, né, estudar ali para analista, principalmente da área jurídica, mas também esses conteúdos são muito válidos ali para técnico. Aqui, pessoal, na parte específica, eu vou apagar aqui para ter mais espaço aqui para colocar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o técnico, tá bom? O técnico, como a gente viu, ele também, né, vai ter conhecimentos específicos, né, valendo ali peso 2 também, né? Então a parte específica de técnico, parte específica, né, ela tem peso 2 também, né? Vão ser ali 26 questões. E dentro dessa parte específica de técnico, nós temos a matéria chamada Noções de Administração Pública. E o que afinal de contas, né, Caio, o que afinal de contas é cobrado dentro desse tópico de administração pública, né? Isso daqui é importante a gente ter em mente ali na hora que a gente for se preparar para técnico também, né? Então, você que pretende conciliar técnico com analista, é importante que você tenha em mente essas noções, essas informações. Aqui, pessoal, noção de administração pública é uma mescla de administração geral, né? Então, administração geral, com mais administração pública. Então, o que nós temos, por exemplo, da parte de administração geral? Né? De administração geral, nós temos a parte de gestão de projetos. Nós temos gestão de processo. Nós temos o quê? Gestão de risco. Outro ponto aí, agora já falando da administração pública. Então, o que a gente tem da administração pública? Gestão da qualidade, né? Primeiro ponto. Nós temos aí convergências e divergências, né? Entre setor público e setor privado.
né, nós temos aí a gestão por resultados, né, hoje cada vez mais demandada aí no setor público, então gestão por resultados. E claro, dentro de administração pública nós temos ali escondido também, nós temos gestão de pessoas, e nós temos também a chamada AFO, que é a Administração Financeira e Orçamentária, né, que envolve ali as noções de orçamento previstas na Constituição Federal de 88. Então, fora essa parte específica aqui, uma boa parte desse conteúdo específico, como por exemplo AFO, que é o que? Basicamente legislação, também dá para você, de certa forma, encaixar ali com seus estudos, né? Principalmente você que vai concorrer ali para analista da área jurídica. Então aqui, pessoal, são algumas, né, dicas aqui de estudos para vocês já começarem, a partir de hoje, a preparação para esse concurso do TRF4. E falando em dica de estudo, como que seria um possível plano de estudos para esse concurso? Então, você que vai concorrer para analista ou para técnico, fica ligado, que eu vou mostrar aqui como que seria um possível plano de estudos para esse concurso, tá bom? Esse primeiro aqui, pessoal, ele é o nosso aqui, né, de analista, né, analista da área jurídica, perdão. Então, aqui nós temos, por exemplo, olha, aqui nós, 2 vezes na semana, a gente vai ter contato com o processo civil. E aqui nesse e-mail, o que a gente faz? A gente faz questões, né, e revisão. Então, você, entre um e outro, você faz o ciclo revisional. 2 vezes na semana, você vê, por exemplo, direito civil, né? Aqui, ó, previdenciário, quarta e sábado. Então, aqui, pessoal, é para mostrar para vocês o quê? A recorrência desses assuntos, né? São assuntos que são importantes de você ter em contato. Aqui, você tendo 2 horas diárias, né, de estudo, você consegue estruturar um cronograma desse, né, para você já começar a sua preparação agora mesmo, independente do material que você tem nesse momento. Perceba que esse ciclo de estudos ele já te dá um norte, uma orientação para você começar a ver os conteúdos do edital e você ter pelo menos uma recorrência, né, para você dar o pontapé inicial. Nada impede que depois, com o passar do tempo, você vá aprimorando, né, esse ciclo de estudo, você vá concentrando uma matéria, aumentando o tempo de outra, mas aqui já é um bom pontapé inicial para você que pretende começar a sua preparação para esse concurso, tá bom? Então aqui, pessoal, uma dica de plano de estudos para você que vai concorrer para o cargo de analista judiciário da área judiciária, tá? O AJ. Já você que vai concorrer a técnico, aqui é um outro formato, né? Então aqui, bem similar também, a gente consegue ter uma recorrência, olha só, segunda, quarta e sexta, processo civil, né? Aqui também, segunda, quarta e sexta, noções de administração pública, uma matéria nova. Então aqui você vai ter um bom momento de quê? De memorização, né? Você vai ter contato frequente com essa matéria. Então isso facilita o quê? O seu processo revisional, né? Facilita o quê? Também a sua análise, né, das questões, para você ir vendo como que a banca explora esse tema. Inteligência artificial e inovação, como eu falei, vai ser uma tônica nos concursos de tribunais. E sem perder de vista outras matérias que também, aparentemente, não são importantes, mas que vão te ajudar a construir uma boa base, né? Então, raciocínio lógico, para você não perder pontos preciosos, direito constitucional, tem a parte aqui de processual, né? Então, aqui você já tem também um formato, né, de plano de estudos para você começar a sua preparação a partir de agora. Perceba que entre o intervalo de um e outro, você pode fazer o quê? Ciclos, né, revisionais, como eu falei, tanto dessas matérias, por exemplo, de segunda e quarta, quanto as de terça e quinta, né? Esse ciclo ele também é válido para você que tem ali 2 horas por dia para se preparar. Então, você não precisa estudar as 2 horas de uma vez. Você pode, por exemplo, estruturar um ciclo de estudos em que você tenha 25 minutos de estudo teórico e 5 de descanso e depois uma bateria de 30 minutos de questões, né? Então, você já fez 1 hora. E você pode repetir esse ciclo
né, de uma outra parte do dia. Então, você vai ter mais 1 hora ali preenchida, né, que vai totalizar ali as suas 2 horas de estudo. Né? Então, você tendo aqui 1 hora, você vai cumprir o quê? Isso daqui, as 2 horas de estudo diárias. Né? Então, Eduardo, eu não tenho tempo para estudar. Talvez você não tenha as 2 horas de uma vez, mas se você fragmentar essas 2 horas, é perfeitamente possível você conseguir ter um bom resultado, um bom desempenho, e sem que isso comprometa a sua jornada. Então, aqui, pessoal, talvez você não tenha 2 horas, mas você deve ter, por exemplo, 25 minutos de estudo. Esses 25 minutos, às vezes, é um tempo de deslocamento, é um tempo ali que você pode separar do seu horário de almoço, é um tempo que você pode, por exemplo, vamos supor que você acorde cedo, 5, 6, 7 horas da manhã, você pode acordar ali 25, 30 minutos antes, para justamente cumprir esse processo. Você pode, por exemplo, fazer essa técnica, né, que ela é chamada de técnica Pomodoro. Pomodoro. Você pode, por exemplo, fazer pela manhã e depois fazer à noite. Você pode fazer pela manhã e depois fazer outra parte à tarde. Você pode fazer uma parte à tarde e outra à noite, ficar com a manhã livre. Né? Então, você tem inúmeras formas de começar a se preparar para esse concurso. O que não dá, pessoal, é você ficar preparado, né? Não ficar preparado, não começar a sua preparação a partir de agora, aguardando aí a condição perfeita. A condição perfeita para a sua preparação, ela não vai acontecer. A condição perfeita, ela vai surgindo à medida que você vai avançando no seu processo de estudos. Você vai conseguindo cavar, entre aspas, um tempo maior, né, de estudos para você otimizar. Você vai conseguindo analisar melhor as questões que você vai entender na linguagem da banca. E com isso também, você vai fazendo o quê? Você vai evoluindo na sua pontuação. Existe, pessoal, uma média histórica, que é a média de 75%. Depois eu vou aprofundar ela numa outra oportunidade, mas tenham esse número em mente. 75% é o número mágico que vocês devem atingir para serem bem classificados e posicionados para essa prova. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as dicas aqui, tá bom, da nossa né, aula aqui de hoje, da nossa live de hoje aqui, falando sobre o concurso do TRF4. Não percam, nós vamos trazer mais conteúdo sobre esse concurso, tá bom? No canal do Que Concursos no YouTube. E espero vocês aí numa próxima oportunidade, tá bom, pessoal? Um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite aí para vocês, tá bom? Um grande abraço.